Ideale Clínica Estética, tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 3748-4598. Construtora CA Caps, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CA Caps, Rua Júlio Maia 217, Sala 14, Lajeado. Fone 3011-8525. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. A seguir, encontro com o esporte. Oferecimento, Troller Contabilidade. Olá, amigos e amigas do programa Encontro com o Esporte. Hoje, segunda-feira, estamos novamente aqui com a sua audiência para relatar uma profusão de programação esportiva deste final de semana. Com relação à ALAF, a nossa equipe foi a Porto Alegre e venceu o time da capital no ginásio do Rosário por 3-1. Agora, no confronto da volta, no sábado, dia 14, precisamos apenas de um empate para seguir para a semifinal. Com relação ao Regional Sertel, em Imigrante tivemos o duelo, o clássico local entre Ecas e Rio Grandense. Bom público esteve prestigiando o confronto. No finalzinho da partida, já nos descontos, o Rio Grandense anotou o gol da vitória. O Alviazul, na sexta-feira, foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e perdeu para 1-0. E perdeu de 1-0 para o time da capital. Agora, na quarta-feira, volta à capital do estado para enfrentar a equipe do Porto Alegre, da família Cis Moreira. Este será o último amistoso visando a Copa RS, que começa no domingo diante da equipe do Juventus. Em casa, a estreia acontece no dia 22, diante do Cerâmica, de Gravataí. E o Grêmio? O Grêmio perdeu novamente, desta vez para o Fluminense do Rio de Janeiro. 2-1 em casa, o que motivou o presidente Duda Kref a demitir o técnico Silas e o diretor de esportes. Já o Internacional viajou para o México, onde enfrenta na quarta-feira o Chivas na primeira partida que decide a Libertadores. E o estadual de amadores, a equipe do Campestre recebeu em casa o Nova Prata. Venceu por 2-0 e fez uma grande apresentação. Conosco hoje aqui no programa, o treinador da equipe, Orfeu Fauri. Prazer, Orfeu. Prazer é todo meu. Boa noite. Boa noite. E também o diretor de esportes, Celso Capes. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, devemos salientar que na temporada passada, quando a equipe do Campestre participou pela primeira vez do estadual de amadores, tivemos 3 empates e uma derrota. É isso, Celso? Exato. 3 empates, 2 empates em casa, um empate em Nova Prata e uma derrota em Ibirubá. Agora, na primeira apresentação nessa temporada, uma vitória. O diretor Celso Capes está contente com o que viu ontem em campo? Estamos satisfeitos, sim. A equipe se mostrou com muita capacidade, é uma equipe montada com grandes jogadores da região, jogadores experientes, jogadores que já passaram pela dupla Grenal, então nos deixa satisfeito. Foi um grande jogo, é alto nível, é jogo de alto nível, é jogo de igual ou do mesmo tamanho de uma segunda divisão do estadual. E o grupo se comportou muito bem e a gente está feliz e muito esperançoso em conseguir chegar quanto mais longe, mais na frente,
que nós chegarmos, acho que é melhor, mais torcida, mais capacidade do grupo de união e qualidade dentro de campo vai formar. Falando em torcida, a torcida veio em bom número ontem, Celso. Pelo menos eu assisti os primeiros minutos, depois me dirigi a Imigrante, mas vi que o fluxo de torcedores que estavam chegando era bem um número expressivo, né? Ele ontem enganou um pouco o público, porque muita gente estacionou os carros e não saiu dos carros, ficou assistindo dentro dos carros, porque tem toda a parte da frente da estrutura ali que a gente tem da visão de frente para o campo. Sim. Então o pessoal, mas o público melhorou muito a partir depois das 13h30, 4 horas, é que o pessoal ainda está acostumado com o futebol amador às 4 horas. E o futebol amador estadual, ele começa às 3 horas, entendeu? E não tem segundinho, então o público demora um pouco mais para vir, entendeu? Mas o público melhorou bastante. Se nós tivéssemos um dia de sol, se o tempo tivesse aberto à tarde, eu acho que nós teria bastante público a mais. Mas a gente está satisfeito, a gente sabe, o público está um pouco desconfiado ainda em relação à equipe. E eu acho que com essa vitória, com o próximo jogo que a gente vai ter em casa, eu acho que nós vamos lutar o Campestre. É isso aí. E o Orfeu Fauri, treinador, passou vários anos, né, sem estar à beira do gramado. E agora, no retorno, já conquista uma primeira vitória, importante vitória, em cima de uma equipe de muita qualidade. O que tu achou desse jogo, Orfeu? Foi um jogo muito disputado, na qual o Pratense é uma equipe que já participou da primeira divisão. Eles têm há anos já participado desse campeonato, eles têm muita experiência, é uma equipe que treina durante a semana. E eles vieram muito bem postados e até eles tiveram bem mais posse de bola do que a gente, entendeu? E o diferencial foi a nossa pegada, a vontade, e quando nós fomos para decidir. Futebol não adianta tu ficar com a posse de bola 60%, 70% do tempo, se tu, quando chegar na hora de decidir, tu não decide, tem que decidir aí. Nós fomos muito objetivos do que nós fizemos, sentimos um pouco a falta de entrosamento, mas o que foi determinado no vestiário, o que foi conversado, os atletas procuraram fazer aquilo que foi pedido e nós tivemos um pouco de sorte também. Quem não tem sorte não chega em lugar nenhum. Orfeu, a nossa equipe, assim, ela saiu atuando com qual esquema de jogo tu adotou ali? 3-5-2? 3-5-2, mas o meu zagueiro, o Zezinho, capitão da equipe, eu pedi que ele se posicionasse um pouco à frente da linha dos dois zagueiros ali, em função dele não ser mais um menino, ele é um pouco forte, né? Porque ele não jogar como livre é um pouco complicado, entendeu? A gente armou ali, botei o Banhara numa segunda função na frente dele, daí vinha numa outra linha, mas sempre invertido, o Maravilha e o Itaqui. Deixei o centroavante jogando em cima do último homem, que é muito importante para saber escorar. A prova que o segundo gol deu numa jogada que foi conversado, que eu pedi para ele no vestiário e tal, para ele pegar e ajeitar a bola para os lados. Que nós temos um atacante muito rápido, que é o Sandrinho. Eu não conhecia, eu estava há 5 anos fora do Amador. É muito rápido. Eu conhecia poucos atletas ali, né? Inclusive o Banhara tinha jogado comigo, conhecia ele, o Zezinho também, o Keeper, nosso goleiro, não conhecia. Eu até tinha um pouco assim de dúvidas quando foi fichado ele, mas o meu diretor, Orfeu, ele é um bom goleiro e ontem demonstrou tudo, que nós temos um grande goleiro e uma grande equipe, né? E estou feliz por ter voltado e voltei para o lugar certo. A Campestre tem uma diretoria, que é o Celso, o nosso presidente, o vice, o Ilécio, e a comunidade da Campestre sempre me acolheu muito bem e foi um lugar onde eu passei e sempre senti saudade de voltar. Acabei voltando novamente. Né? Está de parabéns lá o presidente da Campestre, Lemar Scheunemann. Orfeu, assim, ó, o Keeper, já tinha visto ele atuando aqui, mas ontem foi um destaque da partida. Fez defesas assim de grande habilidade, né?
Tu acha que passou também pelo keeper a nossa vitória? Uma grande equipe sempre começa com um grande goleiro, né? Tu tem que ter um bom goleiro, dois volantes que sabem sair jogando, tá? E um cara de área ali, e a equipe tem que ser parelha. Não adianta nós pegar e contratar 5, 6 craques e botar outros jogadores que não estão à altura dos demais, né? A nossa equipe não tem nenhum craque. É jogadores que sabem jogar, muitos passaram pelo profissional. Inclusive ontem eu comentei até eu falhei antes do jogo não conversei com o Bortola. Bortolino, Estevam. É muito diferente tu vindo um profissional para o amador, porque o profissional tu treina toda semana tu tem aquela sequência de jogadas, tu pega, tu sabe aonde largar. Quando o atleta vem do profissional para o amador, ele nunca sabe o que o colega dele vai fazer, porque ele está no amador. O amador, no momento que pensa que vai sair para um lado, ele sai para o outro. E o profissional não, ele vem no treinamento dele, ele sabe se posicionar diferente, ele tem uma sequência de jogadas que ele sabia fazer no profissional, no amador é bem diferente. E isso, eu sei que eu trabalhei na época do Canabarrense, trabalhei com o Peninha, trabalhei com o Itamar Gonzatti, que estava largando, o Renato Teixeira, o Nego Rubens, que era do Novo Hamburgo, o Nego Luiz também jogou no Novo Hamburgo, o Rubens jogou no Grêmio. Então, quando eu fui para o Canabarrense naquela ocasião, cheguei na metade do campeonato, nós não podíamos perder mais do que um jogo. Me levaram às pressas, e daí eu fui para o vestiário, era um vestiário que estava bastante complicado, o jogador, cada um procurava chamar para si, e não é assim, né? Futebol é coletivo, entendeu? Então, quando tu vai para o vestiário, tu sabe posicionar um time em campo. Uma coisa que eu sei fazer muito bem é posicionar um time em campo e sei nos próximos 10, 15, 20 minutos ver onde é que tá mal e acertar. Ontem eu disse até no intervalo para o Itaqui, né? Um jogador que foi profissional até pouco tempo, se está aqui tu tem que posicionar mais pela direita, aqui, ó, tu está saindo muito, tu está ocupando muito o setor esquerdo no primeiro tempo, chegando muito perto do Maravilha, tá certo para tabelar, mas nós estava deixando um espaço bastante grande. E o ala esquerdo dele subia a todo momento. Você subia, só que ele não definia, entendeu? Às vezes tu ganha o jogo aí no erro do adversário. O atleta vem, quando chega na hora de ir para cima, partir, e não tem um acabamento final, né? Foi o que nós tivemos ontem, né? Eles chegaram bastante, mas como tu disse, a equipe começa por um bom goleiro, com 2 volantes, e também tem que ter um centroavante que tenha experiência, que é o caso do PC. Fez um trabalho excelente, inclusive os 2 gols da nossa equipe saíram através de um posicionamento dele, que fazia o papel de pivô e chegava bem, né, aos companheiros. Inclusive, antes do jogo, eu coloquei para os atletas, ó, eu prefiro que vocês vão na linha de fundo, quando for na linha de fundo, tu até pode dar um drible a mais e perder, porque daí nós conseguimos nos armar no contra-ataque, entendeu? Quando tu for, tu tem que ir com certeza e definir. Tu pode ir 3, 4 vezes, mas tu tem que ir para definir. Foi o que aconteceu. O lateral esquerdo nosso foi lá e meteu aquela bola certinho e aconteceu o gol, né? Porque muitos alas, às vezes, o cara joga de ala, vai. Chega na intermediária, começa a alçar a bola para a área para consagrar zagueiro. E não foi o caso que aconteceu conosco ontem, graças a Deus. Certamente, né, o torcedor do Campestre ficou muito satisfeito. Vamos fazer um breve intervalo comercial e já retornamos. Ideale Clínica Estética, tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 3748-4598. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 14, Lajeado. Fone 3011-8525. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.